E aí, gente, Hackerman aqui, num vídeo diferente, né? Que é um vídeo primeiro gravado, né? Então, eu queria usar uma máscara, mas eu não tenho, mas provavelmente eu vou comprar uma máscara porque pra cobrir todo o rosto, né? Que eu acho melhor. Mas enfim, esse é o primeiro vídeo que é aparecendo meu rosto e eu faço só falando, né? Porque normalmente os vídeos são meio que mais difíceis, né? Normalmente os vídeos têm uma é um pouco difícil de se acompanhar, porque tem muita coisa em inglês. E talvez para a maioria das pessoas seja um pouco difícil de acompanhar. Então eu vou fazer esses vídeos mais simples, só falando, que aí talvez fique mais fácil de entender alguns conceitos. Mas esses vídeos vão ser bem simples, só explicando no geral as coisas que a gente tem falado no canal. E hoje a gente vai falar sobre computação quântica, né? Então a gente fez muitos vídeos no canal sobre quantum memory, sobre a história da computação quântica, sobre vários assuntos recentes. Só que hoje a gente vai meio que dar uma história. Tipo, a história da computação quântica, como ela começou, né? Porque pra você entender uma coisa o que é, tem que primeiro entender a história, né? Então, como começou, né? Então, obviamente, sem física quântica não teria computação quântica, mas eu não vou falar sobre isso nesse momento, né? A gente vai pular Einstein, Bohr, toda essa questão da física quântica, né? A gente vai pular para a parte do Stephen Wisner, né? Quem foi Stephen Wisner? É um cara que a gente já fez vídeo no canal, é o vídeo sobre Quantum Money, eu acho que é o último que foi postado. Então tem um paper, lá na época de 60, 70, do Stephen Wisner, que ele vai falar dessa questão de que você poderia usar polarização de fótons, né? Dessa questão que o fóton pode estar em vertical, horizontal e várias outras direções para representar bits, né? Então você sabe que computação é feita de zeros e uns. E ele estava falando nesse paper do Stephen Wisner, no caso, que você poderia usar a polarização de fótons para fazer computação, né? E para as pessoas da época, isso daí era meio bizarrice, né? O cara tinha fumado uma pedra, talvez, porque esse paper não foi aceito. Tipo, demorou 10, 13 anos para ser aceito. Até o Peter Shor, no seu curso sobre computação quântica no MIT, ele vai falar essa questão, né? É um curso online, na verdade, no EDX, que ele fala dessa questão de que demorou para ser aceito e as pessoas não queriam aceitar mesmo, né? Até que, se eu não me engano, o Bennett, que é uma pessoa que a gente vai falar mais pra frente, que era amigo dele, né? Meio que tentou ajudar a ser publicado, né? E no fim foi, ainda bem, né? Porque esse paper é muito importante. Dessa questão que ele vai falar sobre, por exemplo, a primeira vez sobre algo chamado quantum money, né? Eu não vou traduzir porque fica estranho, né? Fica dinheiro quântico, né? Mas dessa questão de você conseguir fazer transações computacionalmente, né? Usando polarização de fótons. Então, no geral, saiba disso. Computação quântica usa polarização de fótons para processar bits. Então, a soma de é, de todas as polarizações do sistema que você está mandando, através de um laser, por exemplo, é o que você quer usar para transferir informação. Então, você transfere informação usando polarização dos fótons, né? Então, você está emitindo um negócio de luz, né? Por exemplo, de um laser, e basicamente a polarização dos fótons ao longo do tempo, você vai pegar a soma de tudo isso e tentar permitir computação através disso. Só que esse paper não é normalmente citado como o inaugural da computação quântica. O paper que inaugura a computação quântica é o paper de. Talvez outras pessoas falam que foi o Dust, acho que é assim que pronuncia o nome dele, mas na verdade, talvez o principal da questão da criação desse conceito é o Richard Feynman. Talvez vocês conheçam ele, ele era um professor famoso de física, prêmio Nobel em Quantum Electrodynamics. Então, basicamente, ele escreveu esse paper falando: podemos simular a física com computadores, né? Então, nesse paper ele vai dizer, em inglês, eu vou pôr na descrição o paper, né? Can we simulate physics with computers, né? Então ele discorre, né? Até tem um vídeo no canal, no começo do canal tem um vídeo do meio que meio que analisando esse paper, né? Acho que um dos primeiros vídeos do canal, da lista de
computação quântica, né? Basicamente, ele vai falar nesse paper que se a física real, né? Tanto gravidade quanto outros conceitos, a, se a física quântica, né, ela é aplicável nesses conceitos, então e a gente usa computadores clássicos para fazer computação, talvez para a gente conseguir entender física da melhor maneira, a gente teria que ter o computador que usa o mesmo design da natureza, né? Então, se a natureza, na parte microscópica, né, funciona de forma quântica, né, na parte dos elétrons, fótons, então, se é isso que governa a natureza nesse nível, né, nesse nível microscópico, então, obviamente, a gente precisa de um computador que tenha um design que seja parecido com isso. Então, ele sugeriu, será que é possível ter um computador quântico, né? E normalmente associado com o paper dele é computação adiabática, né? Quântica adiabática tem vários modelos de computação quântica. A adiabática talvez não seja o melhor deles, né? Mas a questão é que normalmente é associado com esse modelo de computação, né? Quântica. E aí, outros papers vão ser lançados ao longo do tempo, né? Principalmente sobre o BB84 Protocol, que foi o primeiro protocolo de chave pública quântica, por Gilles e Brassard, talvez eu tenha errado o nome do primeiro, que eu vou contar a história em outro vídeo de como eles chegaram nisso, né? Mas foi o primeiro protocolo, né? Publicado em uma conferência indiana, né? Porque ninguém estava aceitando, mas é um paper muito importante. Depois a primeira conferência sobre computação quântica do MIT, com várias pessoas importantes como o Charles Bennett e o Gilles Brassard, Peter Shor também presentes. E o Peter Shor vai ser recentemente talvez o mais importante da década de 90, né, de computação quântica, né? Então vão ter alguns algoritmos que vai ser importante para você lembrar. Então, o algoritmo de Deutsch-Vazirani, o algoritmo de Grover e no final o algoritmo de Shor. Então, o algoritmo de Shor na época de 90 foi o que revolucionou assim a questão da computação quântica, porque ele foi que foi muito bom, né? Que era um algoritmo para fatorar grandes números primos, né? E hoje ele é um dos maiores proponentes, né, de conseguir acabar com a criptografia atual, né? De conseguir hackear, por exemplo, a RSA, AES e outros tipos de criptografias atuais. Obviamente isso não é possível agora, e algumas pessoas dizem que o algoritmo de Shor, por enquanto, não pode fazer isso. Então a gente só vai saber isso quando o computador quântico ter um nível desse tipo, né? Então, no geral é isso. Essa é meio que a história básica, né? E depois desse algoritmo de Shor, em 94, né? Ele publica um paper relacionado à correção de erros. Então, porque as pessoas falavam, você vai conseguir fazer isso, mas você não vai conseguir corrigir erros. Então, é inútil esse negócio de computação quântica. Só que ele publica um paper falando, tem como corrigir erros. E depois outro paper mostrando essa mesma questão, né? De como você conseguir fazer isso funcionar, né? E aí já no ano 2000, vão ter empresas como D-Wave, entre outras, né? Que também vão investir nessa coisa. Hoje em dia a D-Wave talvez seja a empresa mais importante de computação quântica, né? Vou deixar o link na descrição. Tudo eu vou deixar o link na descrição. E todos esses papers a gente já leu no canal, nos vídeos sobre computação quântica. Então já analisei todos esses artigos que a gente citou. E no geral hoje, resumindo para terminar o vídeo, né? Para não ficar longo. O que é computação quântica? Você usa polarização de fótons para gerar computação, né? Para gerar bits, também usa bits, só que normalmente é chamado de qubit, né? Então, o qubit, ele é um pouco diferente, né? Porque ele tem meio que ele é zeros e uns ainda. E tem uma razão para isso. Mas a questão é que ele tem uma propriedade diferente, né? Tem essa propriedade chamada entanglement, né? Que você consegue deixar duas partículas ligadas por essa magia, né? Que a gente já falou em outros vídeos, a gente vai fazer um vídeo só sobre isso, né? Só eu falando, né? Porque eu já fiz vídeo sobre isso, mas falando sobre entanglement, como foi criada essa coisa. E
esse processo é o principal na comunicação quântica, né? Sem entanglement não teria computação quântica, porque você mandar uma mensagem de uma pessoa para outra usando qubits, usando bits com polarização de fótons, o único jeito é com entanglement, né? E esse é o problema da computação quântica atualmente, é do problema de que atualmente você conseguir enviar informação de uma pessoa para outra, você vai perder muito no processo. Então você não consegue armazenar coisas na memória, você não consegue guardar os estados do sistema ao longo do tempo com eficiência. Então o problema hoje de computação quântica é de mensuramento, né? E até recentemente teve um vídeo no canal da IBM, Chris Kitt, sobre computação quântica no YouTube. Acho que foi o último, na verdade, que fala sobre o uso de granular aluminium, né? Eu não sei como fica isso em português. Para a computação quântica, da questão de usar esse elemento para na criação para usar na arquitetura, né, dos chips para manejar melhor essa questão de correção de erros, né, essa questão de você tem que mensurar o sistema bem. Então, normalmente na parte física, né, o que você mais quer é mensurar o erro no sistema para fazer o sistema ser eficiente, né? Então, tem vários problemas ainda para ser resolvidos, principalmente essa questão de memória. E, no geral, basicamente essa é a história da computação quântica e como funciona. Mas a gente vai falar mais sobre isso em outro vídeo, né? Um vídeo explicando o que é qubit na prática. E é basicamente isso. Então, até mais.